Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos à notícia. Parece que a Janja disse algumas coisas para o Xi Jinping que não agradaram ele, isso saiu na imprensa, e aí, como uma espécie de desculpa para dizer que na verdade a conversa foi com ele e que o Lula teria ficado irritado de como aparentemente uma conversa entre ele e o Xi Jinping e ministros trancados a em quatro paredes, né, em quatro portas, como é que esse negócio teria vazado? Como essa conversa teria vazado? Essa história tá muito mal contada, não é verdade? Muito mal contada. Apuração, relatos que a gente colheu, ela criou um climão nesse encontro com o presidente chinês e a delegação brasileira, com o presidente Lula, porque ela pediu Janja cria constrangimento com o encontro de Lula com Xi Jinping ao falar de TikTok. a palavra para falar dos efeitos nocivos da rede social chinesa, o TikTok. Janja, como a gente sabe, sempre faz duras críticas, cobra regulamentação aqui no Brasil, mas lá criou um climão porque estava diante da delegação chinesa, do presidente chinês. Conversei até com outros integrantes da comitiva, depois que a gente já havia falado, e um deles me disse que o tom do Xi Jinping não foi o tom de quem estava explicando, não. Foi um tom de reprimenda, um tom de quem não gostei do que você está falando aqui em relação a uma empresa chinesa que já vem sofrendo uma ofensiva do governo dos Estados Unidos. Né? Então, senhora, não foi só, se vocês quiserem, vocês podem regulamentar ou até banir a plataforma. Não, foi numa linha de quem está, olha, não gostei da sua colocação. São palavras de pessoas que estão acompanhando e estiveram presentes nessa reunião, tá? Essas palavras foram repassadas para esses jornalistas aqui, tá? A mulher de Xi Jinping, a primeira-dama chinesa, também não gostou, considerou um desrespeito da Janja o comportamento dela naquele momento. Segundo os relatos que a Andrea obteve, eu também confirmei, não era um momento de ninguém falar, mas a Janja tomou a palavra e mesmo depois da observação, diríamos assim, de Xi Jinping, ela continuou falando, o constrangimento só piorou, né? E virou o assunto da comitiva brasileira, porque Ou seja, eles só nos fazem passar vergonha em mais nada. Mas aí o Lula foi querer reclamar, de entender que na verdade foi vazamento de uma conversa entre o presidente chinês e ele, e não o presidente chinês com a Janja. A gente foi falar e foi reclamar, por que foram vazar essa conversa? Não tinha nada que vazar essa conversa, não. Por que os ministros têm que vazar essa conversa? Foi mais ou menos isso. Escutem. Perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital. Ele quer aprender a maneira como os chineses calam o povo na internet para fazer igual no Brasil. Porque se ele quer um representante da China para poder ensinar como é que eles fazem ditadura pela internet, então basicamente o Lula quer fazer aqui no Brasil o que eles fazem na China. E sabe o que acontece na China? Você não pode falar um único A do governo, que você perde tudo, literalmente. E basicamente o Lula realmente quer fazer isso, ou seja, para as pessoas que ficaram falando, é mentira, está aqui. Palavras da boca do próprio Lures, petistas. E sobretudo o TikTok. E aí a gente já pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Mas na matéria do jornal, Lulis falou que na verdade quem falou com o Xi Jinping foi ele e não a Janja. E agora aqui ele tá falando que na verdade quem pediu a palavra para falar com o Xi Jinping foi a Janja e não ele. Não tô entendendo mais nada, Lulis. Ou foi você que falou com o Xi Jinping ou foi a Janja que falou. Quem dos dois que falou sobre isso do TikTok, hein? Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós Basicamente, eles querem calar todo cidadão que fale contra o governo, ou seja, eles querem impedir que nós tenhamos opiniões sinceras a respeito do que é das cagadas que eles fazem no Brasil. Basicamente é isso. Só isso. temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente O que? Esfregar a verdade na cara do povo de que vocês estão roubando INSS, por exemplo? É isso que eles querem calar? O que vocês acham, hein?
não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe? E os petistas ficam falando, ai, não vai ter nada disso, todo mundo vai ter liberdade. É, liberdade. Liberdade de ficar calado. Essa é a liberdade que a gente vai ter de ficar calado, basicamente, né? Petistas. Então, petistas, vão lá. Agora, desmentam o queridinho de vocês. Viu que, na verdade, foi o Lulis que falou com o Putin, com o Xi Jinping, e não o Lulis, como ele acabou de afirmar aqui. Vão lá, desmentam as palavras do seu queridinho, porque ele falou em reportagem que, na verdade, não foi ele que falou com o Xi Jinping, não a Janja. Agora vão lá, desmentam as palavras dele que eu quero ver. Duvido muito. Mas e vocês, meus caros, que são de verdade, que sabem a verdade, que não têm medo da verdade? O que vocês acham disso? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. E não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais e inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver esse vídeo aqui até o final. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.